direto do EnSoja 2022, conosco, um nome muito conhecido da sojicultura brasileira, pesquisador da Embrapa, o senhor José de Barros França Neto, que começou essa terça-feira com números importantes sobre a nossa sojicultura, mas mais do que isso, né, França? O senhor destacou a importância de tudo começar bem e de tudo começar e terminar na semente. E eu acho que quando a gente reúne num evento produtores de soja, a gente está falando justamente dessa importância de como a gente precisa ter cuidado para começar e terminar uma cultura tão importante como essa. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com você, falando novamente sobre soja, sobre semente de soja, minha vida, a especialidade. E como você falou muito bem, começar e terminar com uma boa semente para iniciar um novo ciclo. Isso que tem acontecido desde que a soja se tornou importante ao Brasil nos anos 70. E a grande evolução que isso aconteceu, que tem tudo a ver com o aprimoramento da técnica de produção de sementes associado com todas as técnicas de produção de soja. Os dois caminharam sozinhos nesses 43, 45 anos de sucesso da sojicultura brasileira. França, como é que o senhor vê os novos desafios daqui para frente? Até agora viemos muito bem, o Brasil se consolida como o maior produtor, como o maior exportador e, portanto, tem um papel estratégico na segurança alimentar global com a soja. Quais são os desafios daqui para frente? E é isso que a gente está tratando aqui. Novas tecnologias, novas cultivares. O que a gente vai ter que olhar nessas próximas décadas, nessas próximas revoluções que a nossa produção vai ter que superar? Então, interessante que desafios a gente tem enfrentado desde os primórdios da sojicultura no Brasil. E sem dúvida nenhuma são desafios que nos fortalecem e nos trazem a focar a pesquisa, a produção a esses novos desafios. Atualmente o problema sério dos aumentos, os aumentos dos custos de produção, faltas de fertilizantes, mas isso tudo está trazendo a pesquisa ao produtor de semente, ao sojicultor, a focar em novas soluções, encarando esses desafios, buscando soluções, assim como foi historicamente tem sido. E o agricultor brasileiro, ele tem mostrado uma criatividade muito grande, associado com a pesquisa, a produção, para superar esses desafios. Então eu vejo os novos desafios chegando, alguns muito preocupantes, mas todos, inclusive aqui no evento que começou ontem, nós já vimos algumas soluções sendo trazidas, como novos cultivares, novas tecnologias, o aprimoramento do uso de fertilizantes. A Embrapa está com um tour pelo Brasil, com diversas instituições, mostrando como aproveitar melhor o resíduo dos fertilizantes que estão no solo, como utilizar os fertilizantes com cuidado, para que a gente não tenha desperdício. Há uns anos atrás, com baixos custos desses insumos, a gente se podia dar o luxo de usar sem pensar muito, mas agora a gente está pensando em grama por grama. E a semente entra junto. Quando eu digo a semente, muita gente confunde semente com variedade e a semente como a matéria-prima para o uso na instalação da lavoura. E os dois também, como eu falei, não andam sozinhos. Então, o aprimoramento da qualidade da semente, o aprimoramento de novas cultivares e novas técnicas de produção, com certeza, eu vejo com muito otimismo, nós vamos superar todos esses desafios. E o senhor destacou também durante a sua apresentação os desafios que nós temos no pós-colheita, né, França? Principalmente a armazenagem, logística, o transporte de uma forma muito focada. É nisso também a gente precisa avançar as discussões e talvez aprimorar o que a gente já faz hoje? Olha, sem dúvida a gente tem muitas soluções, muitos desafios foram superados, mas é o que nos mantém vivos, né? Esses novos desafios para aprimorar a questão da armazenagem, não só a armazenagem de sementes, a armazenagem de grãos, que nós da Embrapa estamos também envolvidos.
a parte de transporte, né? Daí você pensa transporte de grãos, com todas as perdas que a gente tem na rodovia, e transporte de semente. Alguns anos atrás a gente não imaginava que semente de soja seria transportada em caminhões climatizados. A armazenagem climatizada de semente. Eu lembro que eu falava isso há 20 anos atrás, o pessoal olhava assim, sem dar a menor importância. Hoje, todo sementeiro que está investindo em armazenagem, está investindo em armazenagem climatizada, para preservar a qualidade da matéria-prima, que é a semente. E para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco também dos números que o senhor apresentou, que deixam muito nítida a sustentabilidade que carrega a cadeia produtiva de soja, que foram os 40 milhões de hectares que a gente poupou nos últimos 45 anos, diante justamente desse olhar tão delicado e tão dedicado à semente. Foi ela que garantiu que a nossa produtividade, portanto, evoluísse e a gente pudesse produzir mais em menos espaço. Então, nesses 40 anos, nesses 40 e poucos anos foram poupados mais de 40 milhões de hectares devido ao avanço na tecnologia de produção de soja, e só para soja, né? Então não tem nada mais sustentável do que você está poupando esses 40 milhões que poderiam ser em outras áreas. Embora ontem nós vimos uma palestra que tranquilamente nós podemos expandir outros 40 milhões de hectares, melhorando as nossas pastagens, que nós temos 161 milhões de hectares de pastagens, grande parte dessas degradadas, que com a integração lavoura, pecuária, floresta, podem trazer um resultado muito bom para todo o agronegócio brasileiro. França, um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Acho que todos aqui concordam que boa parte desse sucesso, ou grande parte desse sucesso, se deve a brasileiros como você. Obrigada por estar conosco aqui. Eu que agradeço, e eu quero destacar sempre que o trabalho que eu sempre tive envolvido foi sempre um trabalho de equipe. Equipe da Embrapa Soja, equipe de diversos produtores de sementes, que com muito orgulho a gente pode olhar um pouco para trás e ver que a gente fez uma diferença. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Notícias Agrícolas direto do Em Soja 2022.